acontecendo com o nosso povo, com a nossa geração. Parece que é tanta cegueira, tanta paixão misturada, né? A pior fórmula que existe é essa. Quando a cegueira ela se associa à paixão. Aí as pessoas começam a atirar para todo lado, aí todo mundo fica agitado, né? Ontem as leituras da missa falavam um pouco disso. As pessoas estavam no deserto e elas começaram a ser picadas por cobras venenosas porque murmuraram contra Deus. Quanta gente envenenada, exatamente porque está entregue à murmuração, entregue à raiva, entregue à ira. Poxa vida, nós estamos chegando aí a Semana Santa, né? Nós já estamos vivendo, digamos assim, esse tempo da paixão antigamente, no calendário antigo. Agora já seria o chamado tempo da paixão. Essa última semana, antes da Semana Santa, é a primeira semana do tempo da paixão. E semana que vem é a Semana Santa, a segunda semana do tempo da paixão. Hoje, no calendário romano atual, ficou apenas um resquício disso, né? Durante os dias da quinta semana da Quaresma, o sacerdote reza o prefácio da Paixão número 1. E nos dias da Semana Santa, o prefácio da Paixão número 2. E também está indicado que no quinto domingo da Quaresma se cubram as imagens, né? E muitos lugares ainda conservam esse costume tão salutar, que aliás está até hoje prescrito aí pelas instruções litúrgicas da Igreja. Tudo isso mostra que nós precisamos olhar realmente para a cruz, né? Está aqui a Maria Ângela dizendo isso. É só olhar para a cruz, padre. É isso mesmo, Maria Ângela. É isso mesmo, todo mundo que está nos escutando. A gente precisa olhar para a cruz. A gente precisa olhar para a cruz. Mas para olhar para a cruz, a gente precisa recolher os próprios sentidos e se entregar à luz da fé. Esse é o sentido assim místico que está escondido nesse gesto de cobrir as imagens durante a Semana Santa, né? Nós cobrimos as imagens como que dizendo: eu não quero olhar para as coisas assim mundanas. Eu quero me recolher um pouco mais. Eu quero me entregar a esse silêncio contemplativo. Eu quero abraçar a fé. Eu quero olhar para Deus. Eu quero fazer aquilo que São João da Cruz diz lá no início do livro da subida do Monte Carmelo. Eu quero fechar os meus olhos, os meus sentidos. Eu quero me esconder. Eu quero me entregar a essa vida interior que é Cristo. E a partir de Cristo, eu quero repensar todas as coisas. Eu quero me entregar à força da fé que brilha no meu coração. Ah, queridos, como nós temos necessidade de fazer isso hoje. Talvez você que esteja aí nesse vídeo, nessa transmissão online, nessa live, esteja intoxicado de provocações exteriores. Há tanta perturbação, há tanto superestímulo sensorial. Hoje em dia nós somos como que inundados por uma tsunami de dados eletrônicos que acabam entrando na nossa mente e arrombando mesmo a nossa capacidade perceptiva. Nosso cérebro nem foi preparado para isso. Hoje em dia a gente vê, as pessoas não têm capacidade mais de concentração, elas não conseguem fixar a mente, porque estão completamente intoxicadas, estão totalmente embrutecidas.
A cabeça não funciona mais para as coisas mais elevadas. Elas não conseguem nem ter qualidade de atenção. Você vai falando com a galera, a mente foge, né? Você dá uma palavrinha, a pessoa consegue prestar atenção. Daí, alguns segundos, a mente voa indisciplinadamente, vai caminhando por tantos caminhos. Eu não sei se você cobriu as imagens dos santos aí na sua casa, ou se fizeram isso na sua igreja. Mas não importa. Isso é apenas um símbolo, é um sinal. O santo que tem que ser coberto agora é você. É você. Você precisa se preservar mais. Você precisa se dedicar à vida da sua alma. É necessário que você olhe para o seu coração com a humildade de quem diz: meu Deus, eu tenho vivido fora de mim. Eu tenho vivido espalhado entre tanta coisa. Chegou a hora de eu me recolher um pouco mais. Eu preciso estar com Deus. Eu tenho a necessidade de fechar os meus ouvidos às outras vozes. Eu preciso fechar os meus olhos para tantas coisas que se movem. Eu preciso desistir de ser tocado pelas criaturas deste mundo, ou de entregar o meu paladar ao gosto das coisas dessa terra, o mesmo de provar o odor dos perfumes daqui de baixo. Em outras palavras, eu preciso me crucificar. Eu preciso morrer com Cristo. Eu tenho que me sepultar com Ele. Esse santo tem que ser coberto. Eu preciso me cobrir. Eu preciso me revestir das chagas de Cristo. Eu preciso me envolver da morte de Nosso Senhor. Eu preciso me imbuir do mistério da sua paixão. Eu preciso me cobrir com a ligeireza de tudo aquilo que eu deixei de lado para abraçar a gravidade do que significa cruz para mim. Não tem como, nesse mundo dominado pela sensualidade, pelo amor aos prazeres, por uma vida fácil, pelo encanto da comodidade, por uma liberdade mal compreendida, não tem como querer ser apóstolo sem abraçar a cruz. Neste mundo permeado de prazeres, só há uma possibilidade para nós, não tem outra, é uma só. Nós temos que abraçar a cruz para valer. Abraçar a cruz de verdade. Eu queria te chamar para viver essa Semana Santa assim. Crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Entregue a vida de oração. Meditando na paixão de Jesus com verdadeira devoção. Abraçado a Ele. Eu queria que nós todos fizéssemos uma grande despedida às portas dessa Semana Santa. Despedida de tudo aquilo que não é Cristo. Para podermos assim entrar com Ele no Calvário, nessa morte que todos nós precisamos ter. Morte do nosso próprio eu. Morte da nossa própria vontade. Olha, não é fácil. Não é fácil. Mas é o único caminho que existe. Sabe, minha gente, eu vejo tanta pessoa se reclamando. Você mesmo já deve ter ouvido gente aí falar mal da igreja, né? Esses dias as pessoas estão tão queixosas. Eu vejo outra chegar alguém e diz assim: padre,
está acontecendo? Padre, o que fazer? Parece que é tanta confusão, são tantas vozes dissonantes. O que fazer? Meu querido, eu queria dizer para você uma coisa. Nós não precisamos ter medo da cruz. Muitas vezes nós teremos que morrer para renascer. Muitas vezes nós vamos ter que, ao longo da história, perceber como que a igreja fez esse mesmo percurso de Cristo. Como houve um momento em que às vezes houve tanta dissonância, houve tantos pontos assim discordantes, tanta gente humana demais e falando coisas carnais, evangelhos diferentes. A igreja muitas vezes passou pela cruz. Só que quando nós cremos, quando a fé habita o nosso coração, quando nós somos possuídos pela fé, quando nós não olhamos para as coisas de fora, quando nós nos abraçamos com a vida de Deus e nos entregamos totalmente a Ele, o que acontece é que a gente prevalece. Jesus nunca disse que não haveria luta, ou que nós não sofreríamos a oposição do inferno. O que ele disse é que as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, nós precisamos resistir. Nós precisamos ter essa resistência espiritual de quem está abraçado com Cristo, de quem faz o sacrifício de não ver. A fé é a certeza das coisas que não se veem, diz o apóstolo. Não tem como viver isso sem cruz. Se nós todos os dias fazemos a renúncia. Bem-aventurados os que creram sem terem visto, de Jesus a Tomé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Você diz, eu não estou vendo as coisas acontecerem, eu não estou vendo nenhuma resposta, eu não estou vendo um reavivar de fé em muitos corações. O que eu estou vendo é confusão. Parece que eu não estou vendo a pujança da graça de Deus. E aí? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados aqueles que fizeram a renúncia de ver, exatamente para crer, e resistem em crendo, porque assim, como diz a Escritura, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos e as portas do inferno não prevalecem. Isso é cruz. É quando nós aceitamos viver a lógica do grão, né? De trigo que cai na terra e morre. Ele morre. Ele morre para que ele ressuscite. Veja, a vida resiste. A vida resiste. É isso que nós queremos trazer para o nosso coração como esperança e como convicção para esses dias que antecedem já a Semana Santa e que nos preparam para a Páscoa. Nós queremos viver de fé. Você quer viver de fé também? Você quer também abraçar a fé na sua vida? Faça isso. Prive-se um pouco das coisas exteriores. Preserve-se. Preserve a sua alma. E assim você vai ver como, aos pouquinhos, a fé vai prevalecendo.
nós vamos percebendo, captando com uma luz nova a verdade de Deus, a realidade de Deus. Nós vamos nos entregando ao fato sobrenatural de que Deus está aqui. E de que nós podemos em Cristo ser succionados para essa dimensão totalmente nova que se abre apenas quando nós, de fato, temos vida de oração. Nós não vamos vencer as nossas lutas pela força do nosso muque. Nós vamos vencer as nossas lutas com a força dos nossos joelhos. É quando nós nos prostramos, quando dobrados sobre os nossos joelhos, nós vamos à presença de Deus e nós descobrimos de verdade mesmo. Ô meu querido, que o Espírito Santo possa convencer o seu coração. Essa é a única coisa que nós mais precisamos hoje em dia. Claro, militar, nós temos que militar muito. Quem fala aqui para vocês é alguém que milita bastante, hein? Nós estamos em todas as frentes de batalha possíveis. Mas não apenas isso. Há uma militância que não se faz no meio das praças, nem com bandeiras nas mãos, e nem com clamor das vozes, mas se faz prostrado diante do sacrário. É essa militância espiritual de quem adora e busca Deus com todo o seu ser, que pode, de fato, trazer a resposta para os anseios dos nossos dias. Vamos entrar nessa Semana Santa com o coração mais puro, mais devoto, mais voltado para Deus. Vocês já tinham falado muito, né? O nosso povo tem alma católica, o nosso povo não tem uma alma laica, como dizem por aí. Aliás, na minha época, laica era o nome de cachorra. Você dava para cachorro. Enfim. O nosso povo não tem alma laica. O nosso povo é religioso. É católico. E as pessoas têm aquela saudade, aquele desejo daquilo que é católico. As pessoas têm nostalgia do amor por Jesus crucificado, daquele cheiro de vela, daqueles cantos de procissão, dos dedos que desfiam o terço, das vozes enrouquecidas que vão clamando por Jesus Cristo e por sua mãe Maria Santíssima. As pessoas têm sede e saudade daquele catolicismo. Vamos recuperar um pouco disso nessa Semana Santa. Vamos guardar um pouco mais de silêncio. Vamos procurar incentivar as pessoas que estão à nossa volta que se recolham um pouco mais e que possam também elas, assim, unidas a Jesus, viver esses seus últimos momentos. Né? Viver esses seus últimos momentos. Vamos assim, concluir esse momento. Não sei, talvez você tenha alguma pergunta a fazer, algo que você gostaria de dizer. Eu estou aqui à disposição, estou vendo aqui os comentários. Muitas pessoas reagindo, compartilhando, falando. Se quiser perguntar alguma coisa, aproveite agora esses minutinhos que a gente fala. Mas enquanto isso, quero apenas dizer para você que, como sacerdote, nós precisamos voltar a ser católicos, hein? Precisamos viver bem essa Semana Santa,
viver bem esses momentos tão intensos e fortes da nossa fé. Olha, tem aqui uma pessoa perguntando como é que foi o meu processo vocacional. Muito simples, viu? Eu me converti aos 11 anos de idade, na comunidade de Santo Antônio do Parque Jandar, lá em Carapicuíba, uma comunidade simples, da periferia. E isso foi no dia 9 de janeiro de 1992. Entrei na comunidade, estava querendo me matricular para catequese. Assisti a primeira missa, assim, consciente mesmo da minha vida. Na época era o padre Paulo Link, que hoje está bem doentinho. E naquele dia eu entendi que Deus me queria sacerdote. Então, daí para frente eu guardei silêncio, não falei nada para ninguém, pelo contrário, as pessoas me perguntavam, eu não falava, eu ficava na minha. E graças a Deus, aos 17 anos, na primeira oportunidade que eu tive, eu logo entrei para o seminário e, assim, como uma linha reta, né? Cheguei na minha ordenação sacerdotal. O Dom Lumena pergunta aqui como se confessar bem. Olha, eu fiz um vídeo sobre isso. Você pode procurar no meu Facebook um vídeo sobre a confissão, né? Ali eu falo dos 5 passos para fazer uma boa confissão. A igreja diz que são 5 os atos do penitente, né? Exame de consciência, arrependimento, propósito de emenda, confissão e cumprimento da penitência. Estes são 5 passos para fazer uma boa confissão. Procure segui-los. Ali no vídeo eu dou uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Fazer uma boa confissão, para nós, é essencial se nós quisermos, de fato, ter uma vida cristã. O Fábio Menegasso pergunta, pergunta aqui sobre o silêncio, né? Ele fala sobre o silêncio, que é difícil hoje aprender a fazer silêncio. A dificuldade do silêncio é a seguinte: nós precisamos entender que o silêncio ele não vem apenas de fora para dentro, ele também vem de dentro para fora. Mas para que nós alcancemos o silêncio interior, nós precisamos do silêncio exterior. Como é que você vai fazer silêncio exterior? Ouvindo música o dia inteiro, ficar o dia inteiro, né, sei lá, no iPhone, né? O dia inteiro sendo estimulado, você não vai conseguir. Você está se treinando para ser uma pessoa barulhenta, né? Porque só há barulho à sua volta. A gente vê já as criancinhas hoje em dia, né? Elas ficam o tempo todo na frente da televisão, ouvindo DVDs de música, essas coisas todas. Elas estão laceando, digamos assim, a mente delas para não fazerem silêncio nunca. Então não tem jeito. Quer fazer silêncio? Você precisa fazer silêncio exterior também. E a partir daí você vai conseguindo chegar ao silêncio interior, que é essencial para que nós tenhamos vida de oração. Aqui, uma página chamada Nosso Sim de Todo Dia fala: Padre, sobre voltar a ser católico, quais as tradições perdidas que precisam voltar? Por exemplo, o uso do véu ou participar das missas preferencialmente pela manhã? Não sei se é exatamente isso, né? Eu acho que são tradições boas, pelo amor de Deus, ninguém vai condenar nada disso, né? Mas o que eu acho é que nós precisamos, sobretudo, né? Nós precisamos, sobretudo, entender que o mais importante mesmo é permitir que as pessoas possam voltar àquela piedade simples, né? Aquela piedade bem que vai ao seu coração, né? Por exemplo, qual é o católico que não gosta de uma procissão? Não é verdade? A gente gosta, né? Acompanhar uma procissão, fazer orações, ali todos juntos, né? Ou mesmo do Tríduo Pascal, né? A quinta, a sexta, o sábado santo, celebrados devotamente, piedosamente. Não sei se o mais importante é fazer coisas diferentes daquelas que a gente já faz.
Talvez o mais importante seria nós fazermos tudo de um modo muito mais devoto. Isso sim, eu acho que vai ao coração de todas as pessoas. Né? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Padre, como faço para orar em casal? Sou casado há 1 ano e meu marido e eu não rezamos juntos. Da minha parte, por vergonha. Como fazer? Tem que vencer a vergonha. Essa vergonha eu acho que muitas vezes é dada pelo diabo mesmo, viu? O diabo gera uma vergonha para separar o casal na oração. Precisa rezar junto. Que vergonha que tem? Pega o terço, pega o terço, o outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não está fazendo nada demais. Né? Só que gera-se essa vergonha, esse negócio. Né? Por que não ler juntos um trecho da Sagrada Escritura? Por que não ler um trecho de um santo? Assim vai acostumando e vocês vão se soltando, inclusive, para rezar mais e melhor. Vence essa vergonha. Será muito importante vencê-la. Um outro aqui. Julian Cardagobi. Padre, sinto que eu nasci para uma profissão específica. Esse desejo pode vir de Deus? Bom, poder pode, né? Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Há, de fato, vocações profissionais. Mas eu acredito que haja uma margem de liberdade. A providência também fala através dos acontecimentos. Há algumas pessoas que têm uma espécie de... Ela vive uma crise, mas na verdade a crise é fruto da indecisão, né? A pessoa está esperando que chegue um arcanjo do céu com uma trombeta e diga a vontade, diga assim, qual é a vontade de Deus. Isso não vai acontecer. Deus também fala através das circunstâncias, nós precisamos discerni-las. Fica a dica, né? Procure olhar um pouco mais as circunstâncias, falar com um sacerdote prudente, experiente, experimentado, que pode te ajudar na direção espiritual a descobrir um pouco mais a vontade de Deus. Uma outra pessoa pergunta sobre a minha vocação, já falei aqui no começo. Um outro pergunta se eu conheço o movimento neocatecumenal, Wesley Andrade. Não conheço, não tenho contato nenhum, não posso opinar a respeito. Depois, outro. Mesmo depois de 10 anos de conversa, não tenho o fim de orar em línguas. Isso me deixa o dom deve ser, né? O dom de orar em línguas. Isso me deixa um pouco triste. O que fazer? Eu acho que você precisa entender um pouquinho melhor como funcionam os dons espirituais. Há um livro que foi lançado esse ano, que é uma pesquisa um pouco mais científica especificamente sobre as línguas, chamado Sons de Milagres, pela editora Eclésia. Dá uma olhada, ali você tem um estudo histórico sobre isso. Isso vai também te descomplexar para que você possa se entregar mais ao Espírito Santo. Padre, qual é o seu posicionamento sobre o que aconteceu em Formosa? E o que o senhor acha que está acontecendo com os padres hoje em dia? Será que é perda de valores ou responsabilidade com a vocação? Não sei. Eu acho que a posição que a CNBB manifestou é muito sensata. Vamos esperar a apuração dos fatos, né? A prisão foi dada preventivamente. Não existem conclusões. As pessoas não foram julgadas. Está longe disso acontecer ainda. Enfim, vamos observar, né, o que vai acontecer, sem nos alarmarmos por isso, porque essas coisas, gente, já aconteceram muitas vezes ao longo da história da igreja, não há novidade nenhuma, né? Algumas pessoas têm uma espécie de problema assim com, né? Nossa, o que está acontecendo agora? Isso sempre aconteceu. Lê os Atos dos Apóstolos lá, o Ananias e Safira, né? Foi isso daí, né? Eles pegaram dinheiro, esconderam. O apego ao dinheiro é uma desgraça, né? Esse mamon, esse demônio que pega o coração da pessoa e que fica a pessoa assim, seduzida por esse negócio aí. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Esperamos que não tenha acontecido lá, que seja uma confusão, mas eu acho que não é legal a gente se antecipar à decisão da justiça e a igreja. Vamos esperar o que a igreja
vai falar. Né? Hoje a Santa Sé nomeou um administrador apostólico, que é um bispo, que já estava encarregado de fazer a visita apostólica lá na região. Foi, né? Rezamos por ele, para que ele seja bem sucedido nessa missão que a Santa Sé lhe concedeu. E é isso, né? A nossa parte é essa, não que a gente vai fazer mais, né? Não adianta a gente ficar, digamos assim, especulando. Uma pergunta, o Fábio Menegasso: o que pode dizer da missa tridentina? Que ela é santa, é um rito aprovado pela Igreja, pelo Concílio de Trento, e que merece todo o nosso carinho, a nossa veneração, a nossa estima, né? Uma outra pessoa: padre, eu tenho 41 anos e sinto forte em meu coração um chamado à vida contemplativa no Carmelo, mas no momento estou mas muito acima do peso. Tenho tatuagens e estou um pouco desanimada. Bom, isso não a obesidade, ter tatuagens e estar desanimada não é um empecilho para você viver a espiritualidade do Carmelo. Você pode começar. Para ser monja, eu tenho a impressão que é uma menina que está falando aqui, uma mulher, né? Para ser monja, eu não sei se é possível ser monja carmelita, pelo menos monja mesmo, né? Irmã externa, a irmã veleira, pode até ser que com mais de 40 anos possa ser. Não sei se há alguma impossibilidade por causa da idade, mas em todo caso, mesmo que você não entre para a clausura, não há impossibilidade nenhuma de você viver a espiritualidade carmelitana em qualquer situação. Padre, estou sendo perseguida de todas as formas. Comecei a rezar o terço de São Miguel Arcanjo, já tem mais de 2 semanas que não consigo dormir. Fiquei 1 semana sem dormir de nenhuma forma. Olha, não pode. Isso daqui, ela pergunta qual oração fazer, né? Eu acho que talvez possa estar acontecendo aqui que você fica um pouco impressionada com isso. Porque às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e às vezes até o diabo usa essas coisas, né? Você fica meio assim, cismado com um negócio, né? Imagina o seguinte: se eu ficar cismado com uma coisa, vou dormir, né? Então eu tô lá cismado. Mas será que isso é assim? Será que aquilo é não sei de que jeito? Será que não é de outro? A gente não consegue dormir, né? Se a oração tá servindo para você ficar cismada, então é melhor você rezar outra coisa, né? Reza o terço de Nossa Senhora, faz as orações dos santos anjos para ser protegida. Toma um pouco de cuidado, porque às vezes a mente também começa a funcionar contra a gente. Padre, tatuagem exposta no braço antes da conversão impede alguém querer ingressar no seminário? Não impede. Eu não posso ingressar no seminário aqui da Diocese por ter uma tatuagem exposta no braço. Não deve ser por isso só. Isso aí pode ser enfim, alguma coisa, mas não acho que isso impossibilite, não. Outra pessoa: padre, boa tarde, minha família desmantelada, os irmãos não conversam, eu, mãe, sou odiada pelos filhos. Precisa fazer oração de perdão aí, né? Se perdoarem todo mundo, terem paz na família, para poderem assim também serem felizes no próprio lar. Bom, gente, vamos encerrar essa transmissão. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Agradeço a página O Padre por nos permitir conversar aqui. E muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Uma Santa Páscoa. Que Jesus possa ressuscitar no coração de todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe.